Nós estamos continuando na nossa jornada na carta de Paulo aos Romanos, que nós começamos no início do ano. Estou vendo alguns rostinhos aqui pela primeira vez no ano. E então, para você possa saber, eu queria convidar vocês, antes de qualquer coisa, antes da nossa oração e tudo, a leitura de Romanos, capítulo 2, versículo 12 até o 16. Nós vamos ler só esses versículos hoje. Amém? Vai ser o palco da nossa reflexão. Para você que está caindo de paraquedas aqui, né? Saber que esse grande tema, né? Essa série que nós estamos fazendo, com esse nome estranho aí, para alguns, metanoia, é realmente isso que está embaixo, uma mente transformada por Cristo. Metanoia é justamente esse processo, que muitas vezes nas nossas Bíblias, ou a maioria das traduções das Bíblias brasileiras, chama de arrepender-se, né? Mas o conceito é muito mais amplo. O que é arrepender-se, na verdade? É mudar a nossa mente, mudar o nosso pensamento, mudar as nossas atitudes. E esse é o convite que Jesus fez, quando ele falava: arrependam, mudem a sua mente, pois o reino está próximo, o reino é chegado. E esse é o convite que Paulo faz através da sua carta. E nós estamos, então vamos ler e aí depois a gente conversa um pouquinho mais, amém? Versículo 12, capítulo 2, até o 16, diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Amém? Até aqui. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos entregar esse momento a Ti, Senhor. Nem sempre é fácil, Pai, para o pregador, e ainda mais numa série expositiva como essa, pegar o trecho de uma carta, que logicamente quando a gente recebe uma carta, a gente lê a carta inteira, para saber começo, meio e fim, qual é o propósito, como ela termina, mas que o Senhor possa dar a nós a condição e a abertura de espírito e de mente para entender, trecho a trecho, o que estava no coração de Paulo, o que estava no seu coração, do teu coração, Espírito Santo, ao soprar essas palavras e levar o Paulo a registrar isso nessa carta. Fala ao nosso coração através desse trecho, para a tua honra e glória e para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos então nessa jornada, só para a gente encauzar, como se essa carta de Paulo ela tivesse dois grandes blocos. O primeiro, salvação oferecida por Deus, que ele vem explicando, e depois a resposta do homem. E nós estamos aqui, a gente já está na quinta mensagem dessa série, e nós estamos ali naquela parte acho que dá para ver que está um pouquinho mais azul ali, né? O problema do homem. E a gente pôde dizer nas últimas semanas que é muito bom a gente ouvir as boas novas do Evangelho, é sempre legal. Mas, infelizmente, nos nossos dias, é tão gostosinho você escutar que Jesus te ama, que Deus nos ama, todo o sacrifício que Ele fez, e muitas vezes a gente chega no Evangelho sem entender as consequências, ou seja, a nossa condição original. Por que o Evangelho foi importante? E Paulo, então, encara a bronca de explicar isso, para que a gente saiba a nossa condição. A semana passada, nosso tema foi uma lição de humildade, né?
quando Paulo chega assim e fala: e você está apontando o dedo aí? Tipo assim, você não sabe quem você é? E nós podemos chegar à conclusão que nós somos pecadores salvos pela graça de Jesus, amém? Pela graça de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. E se você está aqui e ainda não teve essa experiência pessoal com Jesus, que a reflexão de hoje possa te ajudar a chegar nessa conclusão, amém? Essa é a nossa oração e o nosso pedido. E o nosso tema, então, é a lei gravada no coração. A lei gravada no coração. E eu queria fazer isso tentando responder 3 perguntas, muito simples. O que será julgado, já que a gente está falando do juízo? Paulo vem ao longo do capítulo, a segunda metade do capítulo 1, falando da ira de Deus, que de alguma forma já tem se demonstrado no mundo, mas tem o dia que a gente conhece como juízo final. E Paulo queria preparar os seus leitores, os ouvintes, né, aqueles que iriam escutar alguém lendo a carta de Paulo, para esse dia. Então, o que será julgado nesse dia? Qual vai ser o critério? Sobre que critério? E como vai ser a execução desse dia? Como esse dia vai ser realizado? Amém? São essas perguntas que eu queria compartilhar e que esse texto possa nos ajudar nisso. Começando então pelo que será julgado. E esse texto começa no versículo 12, dizendo, né, todo aquele que pecar sem a lei, e eu estou dando um grifo aí, porque sem com a lei, né? Pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Só para dar um contexto aqui, Paulo estava escrevendo para uma igreja diferente da nossa. Nós temos aqui não só brasileiros, nós temos também alguns estrangeiros, e graças a Deus por isso, que isso é prova da pluralidade do povo de Deus, amém? Mas, naquele tempo, tinha uma divisão assim, como que eu poderia dizer? Mais visível, mais palpável. E provavelmente naquela igreja tinha o grupo dos gentios, ou seja, os romanos mesmo, ou outras etnias, que naquele tempo estavam na capital, né? Você pega uma cidade como São Paulo, tem gente de todo lugar do mundo. Você pega uma cidade como Nova York, tem gente de todo lugar do mundo. E assim era Roma, certeza, né? Um dia o cara, quero chegar em Roma, imagina. Então tinha gente de todo lugar, né? E até da terra dos meus pais devia ter lá, né? Estou brincando. Mas tinha gente, muitos estrangeiros. Mas tinha aqueles também, os judeus que tinham aceitado a Cristo, mas que, não vou dizer, é difícil você generalizar, né? Mas com certeza no meio daqueles judeus tinha alguns deles que o Paulo vai chamar dos judaizantes, né? Você vê muito na carta, no livro de Atos, você vê muito falar dos judaizantes, aqueles que estavam dentro da graça, porque tinham crido em Jesus, mas ainda era tão forte no coração deles aquele negócio de ter sido circuncidado, de ir no templo até os anos 70, porque nos anos 70 o templo, como Jesus tinha previsto, né, tinha profetizado, o templo foi destruído, boa parte de Jerusalém foi destruída, mas eles mantiveram no coração aquela tradição, aquela coisa da lei, e a gente vai falar um pouquinho mais da lei para frente. Então, era uma igreja assim. Mas se a gente parar para pensar na nossa realidade, entre nós, tem aqueles que são mais de uma formação mais firme da lei, que quando era criança ia na escola dominical, que aprendeu mais da palavra, e tem aqueles de nós que chegaram em algum momento da vida meio de paraquedas e fomos salvos, graças a Deus por isso, e aí a gente não tem toda aquela tradição da letra, né? Então é mais ou menos o mesmo contexto aqui. Então o que Paulo está falando? Que naquele grupo tinha gente, ou não só dentro da igreja, ele não está falando para crentes, ele está falando de uma forma geral, que todo homem que pecar, e tem alguém aqui que nunca pecou ou não? Não? Que decepção.
Que decepção. Então Paulo estava falando para todo mundo, né? Certo? Então ele estava falando ali, todo aquele que pecar sem a lei, ou seja, que não tem toda aquela tradição, de repente nem conhece a lei, os 10 mandamentos. Quando fala lei aqui, com esse L maiúsculo, normalmente está falando a base dessa lei são os 10 mandamentos, certo? Que depois os judeus foram aumentando, e tem muita coisa. Deus deu várias outras coisas, que você pega lá o livro de Levítico, Deuteronômio, foi aprofundando e ampliando muito mais. Mas a base é a regra dos 10 mandamentos, amém? Nós vamos passar por ele em algum momento aqui. Sem a lei também perecerá. Ou seja, se pecou, vai perecer. Todo aquele que pecar sob a lei, ou seja, mesmo sendo aquele santinho do pau oco, certo? Aquele que está todo domingo, bonitinho, na igreja, fazendo tudo bonitinho, faz o seu devocional, tem o pão diário, não é mais o pão diário, né? Aquele, né, todo dia lê aquele devocional e tudo mais, mas não tem o coração transformado, certo? Vai pecar também, então sob a lei será julgado. Mais ou menos esse é o contexto aqui. Então, pecado aqui é basicamente desobedecer aquilo que Deus planejou. Então, o que a gente pode tirar desse primeiro versículo aqui? Que todo o que pecar será julgado indistintamente. Não importa que eu tenho, de novo na conta, os 45 anos que eu me converti, né? E 45 anos que eu me converti, tudo bacaninha, beleza, mas se eu pecar, eu estou passível de julgamento da mesma forma. Amém? Todos nós. Não importa. Essa é a história. Todo aquele que pecar será julgado. Outra coisa que a gente pode dizer, todo ser humano será julgado indistintamente, porque na pequena amostra que a gente fez aqui, nenhum de nós deixou de pecar pelo menos uma vez na vida, e essa é a realidade de todo mundo no mundo. Então, como é que a gente pode responder essa pergunta? O que será julgado? No fundo, todo pecado será julgado, é o pecado que vai ser julgado, não é? E nós, como portadores do pecado, portanto, seremos julgados, todo aquele pecado, porque a gente sabe que Deus não pode conviver com o pecado. Amém? Tudo bem, então? Muito simples essa primeira pergunta. O que será julgado? O pecado. Mas como o pecado está em todos nós, nós seremos, portanto, julgados. Amém? Tudo bem? Isso nos leva, então, à segunda pergunta. Qual é seu critério de julgamento? Qual é a régua? Qual é a base disso? O versículo 13 vai dizer que porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. Fiquei pensando no texto que o João falou de Tiago. Tiago fala um pouco disso, né? Então, quer dizer, se a gente saber a Bíblia inteira, eu tenho alguns conhecidos, alguns irmãos, né, que quando se converteram, falaram, eu vou ler a Bíblia em 2 meses. A gente tem um irmão que fez isso, né? 2, 3 meses. Ele leu a Bíblia inteira. Aí depois se perguntava, mas com que conhecimento? Legal, louvável, né? Louvável. Leu a Bíblia em 3 meses lá, tinha lido a Bíblia inteira. Mas qual foi a retenção? Como aquilo entrou realmente na mente e no coração? Então, é interessante quando a gente compara isso. Eu gosto muito aqui, nesse texto da Almeida, que fala assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, no lugar do obedecem, né? Se eu tivesse que fazer uma tradução, Carlos Borges aqui, eu colocaria, porque não são os que simplesmente ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que praticam, que absorveram a lei no coração e agem de acordo com isso. Amém? Tudo bem? Estamos juntos aqui? Então é mais ou menos esse o contexto. Por que Paulo está falando isso? Aqui ele está dando uma certa cutucada, uma cutucada na gente, logicamente, mas ele está dando uma cutucada nos judeus que estavam ali, os judeus convertidos. Por quê? Porque era comum para os judeus, assim como a gente está aqui, existiam as sinagogas, né? As sinagogas surgiram no momento da diáspora, ou seja, quando os judeus foram invadidos e eles tiveram que sair, foram para a Babilônia, para a Síria e tudo mais,
Então, os fariseus, ou seja, os religiosos, criaram as sinagogas, que eram mais ou menos um templo, ou seja, a reunião deles parecida com essa, vamos dizer, né? Sem Cristo, né? Uma pena, mas tudo bem. Essa era a realidade deles. Então, qual que era a praxe? As mulheres ficavam na galeria, só os homens participavam ali, e alguém pegava o rolo da lei, um trecho qualquer, e aquilo era lido. E depois dos anos 70, então, depois que o templo foi, e mesmo durante a diáspora, que eles não podiam ir a Jerusalém para fazer sacrifícios no templo, eles começaram a entender, criou uma legislação que ouvir a palavra que era lida ali na sinagoga já era como um sacrifício válido, né? Então, quando Paulo está falando isso, ele está falando com base, mas é válido para a gente. Então, se eu venho na igreja todos os domingos, oxalá fosse assim, todos, né? Ou seja, se eu venho todos os domingos na igreja e eu escuto a palavra, eu estou sentado, eu estou escutando, como vocês estão escutando nesse momento, ou seja, já é o suficiente. Paulo está falando, não é suficiente, porque você precisa ouvir a palavra e aquilo te metanoiar, ou seja, te transformar, aquilo filtrar, você filtrar aquilo pela mente, entrar no teu coração e as tuas ações, as tuas atitudes demonstrarem isso na prática, para que ninguém tenha dúvida que você teve um contato, um relacionamento real com Jesus. Amém? É isso aqui mais ou menos. Então, estes serão os declarados justos, aqueles que realmente assimilaram a palavra. Então, o que a gente pode dizer? Não é uma questão de conhecer. Você pode ler a Bíblia, você pode fazer, e alguns de nós fizemos um acordo, não sei como vocês estão, tomara que vocês estejam perseverando aí. Confesso a vocês que eu dei umas deslizadas aí por motivos técnicos, e aí eu preciso correr atrás, né? Quero ler a Bíblia de novo esse ano, né? E tem vários, no próprio YouVersion tem vários ajudadores lá para fazer, né? Ok, mas você pode ler a Bíblia inteira nesse ano, e de repente você fez isso como você decorava o livro Dom Casmurro, no tempo, estou falando para os mais maduros aqui, no tempo que você estava lá no ginásio ou no colégio, que você tinha que ler um livro porque era parte do currículo, mas você não desfrutou o livro, você não absorveu o que o livro falava, e quando a professora falava, o que você leu do lado do livro? Ah, que tinha um cara que chamava Dom Casmurro, né? Você nem gravou o que o livro fala. Então, a Bíblia acontece isso. Então, o que é? Então, não é uma questão de conhecer, mas de praticar. Entrar no nosso dia a dia. Que o pessoal possa respirar a lei em nós. Não para a gente ser moralista. A gente vai entender um pouco mais disso depois. E, portanto, a religiosidade ritual, sem transformação de vida, não ajuda no julgamento. Por isso que Jesus lá, eu não me lembro qual mas está em Mateus, quando ele fala lá, ele fala, olha, vai chegar o dia que eu virei, né? Então ele vai poder olhar para todos ali e vai falar, olha, vinde, queridos de meu Pai, e para outros ele fala, não te conheço. Mas como? Eu ia na igreja, eu profetizava, eu falava, mas desculpa, você não teve nenhum relacionamento comigo, não é? Se a gente quer passar a eternidade no céu com Deus, se esse é o nosso propósito, a gente precisa conhecer Ele hoje. Amém? Então, crentes, busquem conhecer mais de Jesus. A nossa religiosidade não nos salva. Amém? Mas ele segue, é interessante, né? Porque talvez você tenha a tua Bíblia aí, você vai perceber que tem um parênteses. Tem algumas áreas que tem o parênteses do versículo 13 até o 15. Na nossa NVI aqui, pelo menos na minha versão, que eu acho que a maioria de vocês tem ainda, está do 14 ao 15, como se fosse uma explicação dentro daquilo que Paulo estava falando, que ele vai desembocar no versículo 16. Mas vamos entender aqui. Então ele vem falando, vou voltar um pouquinho aqui no versículo 13, porque não são os que ouvem, simplesmente ouvem, mas os que praticam a lei que Deus considera justos. E aí ele fala, de fato, porque tem gente que não tem a lei, ele mesmo falou no começo, né? Então aqui ele vai falar, de fato, quando os gentios, aqueles que não são judeus, que não têm a lei,
praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. Então, parece que Deus não é injusto, e Ele não vai pegar uma pessoa que viveu, sei lá, numa tribo indígena, que nunca viu nada de Moisés, os 10 mandamentos. Como é que ele vai ser julgado? Por aquilo que naturalmente ele deveria saber, por saber que existe um Deus. Ele falou disso lá no capítulo 1. Os homens são indesculpáveis, se vê tudo isso que está acontecendo e fala que foi fruto da evolução natural, né? É um absurdo. Não foi provado até hoje, queridos. Não sei se você sabe disso. Não tem nenhuma, e cada dia está mais provado que a teoria, que nunca foi uma teoria, era uma suposição da evolução. Não dá para provar, né? Então, que Deus existe. E está um pouco nessa, praticam naturalmente isso. Então, é alentador pensar, para quem estava aqui no primeiro sermão, e não nos demais, quando a gente viu todo aquele pano pesado que Paulo joga, pessoas que são tão longe da vontade de Deus, que ele falou, meio que largou de mão. Fala, né, que a ira, Deus deixou aquelas pessoas a sua própria vontade, né? Então é triste, mas é gostoso quando a gente lê aqui e fala, então quer dizer que no meio das pessoas, mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, tem algo de esperança, algo de moral, algo de ético no coração dessas pessoas? Parece que sim. Existem algumas pessoas com esse senso. E Paulo está falando disso. O versículo 15 então fala, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Esse é o nosso tema, né? Então, parece que para Deus está mais importando, não se a gente decorou os 10 mandamentos. Qual é o 4º mandamento? Alguém sabe? Pouco importa. O que importa é o espírito do mandamento, que a gente vai passar aqui um pouquinho, né? Então, parece que esse espírito do mandamento, existem pessoas que, ainda que nunca tenham lido os 10 mandamentos, levam isso no coração. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Mas a gente podia perguntar, quais são essas exigências, as exigências da lei? Quais são os princípios? Eu queria passar muito rapidamente, então, aqui, um resumo que a gente mostra no nosso curso de membresia, né? Lá está um pouquinho mais detalhado, aqui está mais enxugado. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Amém? Tudo bem? Isso vem lá no Deuteronômio, dá uma aumentada, fala, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quando for perguntar para Jesus depois, Senhor, qual que é o maior mandamento? Jesus fala desse como o maior, né? Então, não terás outros deuses. O segundo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. E aqui é interessante a gente pegar o versículo que a gente viu lá no versículo 25 do capítulo 1, quando falava lá, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Então, querido, querida, a gente conhece muitas pessoas amadas nossas, que têm santinho em casa, né? Que tem outros que têm algum tipo de objeto, alguma coisa que idolatram. E oram para aquilo. E Deus está falando, isso é contrário à sua palavra, porque é contrário ao Espírito. Porque se você crê em Deus, que é um Deus vivo, que existe, como é que você vai orar para São alguma coisa, ou qualquer outra entidade, para que essa entidade te faça um meio de campo, seja o seu despachante, o seu interlocutor com Deus? Você pode falar diretamente com Ele, não é assim? Amém? Então, esse é o 2. O outro é, não tomarás em vão o nome do Senhor. Não tomarás em vão o nome do Senhor, ou seja, contra a profanação do nome de Deus. Sabe aquele? Juro para Deus. Lembro sempre, né, que a turma brinca muito com o negócio do Turquia, né? Jura para Deus ler, né? Se você vai comprar alguma coisa, não, juro que é mais barato, né? Não, estou dando um grande desconto aqui e tal, né? E, então, é isso, não é para fazer, está dentro do Espírito. É mais ou menos, se a gente tem isso claro, a gente não precisa decorar o texto. E outra coisa que é muito controvertida, né? Tem uns irmãos
adventistas, que pegam isso literalmente, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Né? E o que está falando isso aqui? Está falando sobre o descanso. Sobre descanso. Fala que Deus fez o mundo em 6 dias e num ele descansou. A gente deve levar isso. E eu sei que muitos de nós acabam esquecendo desse pequeno fundamento da nossa vida. Deus não quer escravos. Deus quer pessoas que pensem, pessoas saudáveis, que sabem dividir o seu tempo em algum momento e descansar nesse dia, para que a sua vida possa continuar e estejam plenas faculdades físicas e mentais de poder seguir à frente. Então, até nisso, os mandamentos são importantes. E aí, a partir daqui, então, essa primeira parte, os primeiros 3 versículos, tinha a ver com a nossa relação com Deus. Depois, vai ter com a nossa relação com os outros, que Jesus resumiu aquele: ama teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei, e a gente pode ver isso aqui. Então, como é que ele fala aqui? Primeiro, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra do Senhor teu Deus. Ou seja, respeito aos genitores. Que no capítulo 1, lá, Paulo, no final, vai falar: o pessoal não tem mais respeito pelos pais e tudo mais. Mas está aqui, no espírito da lei. Indo rápido aqui. Não matarás. Respeito à vida. Depois, uma vida pura. Não adulterarás. Honestidade. Não furtarás. A veracidade, seja a sua palavra se ensina ou não. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ok? E o último, talvez um que muitas vezes a gente acaba pisando na bola, né? Mas é muito interessante, porque ele fala: não cobiçarás. E aí tem o complemento: a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, vou pôr aqui pelo minha conta, o marido da tua próxima, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Portanto, respeito à propriedade alheia é muito importante. Então, esse é o espírito da lei. Eu estou aqui, eu vou usar o Stott algumas vezes aqui, do comentário bíblico dele, e ele comenta uma coisa interessante. Ele fala: existe uma relação fundamental entre a lei encontrada nas Escrituras, essa que a gente acabou de ler, e a lei da natureza humana. A lei de Deus é para nós. Ela faz parte do nosso próprio ser. Você concorda comigo? Você olha esses 10 mandamentos, fala assim: tem alguma coisa de ruim ali? Tem alguma coisa de inviável? São princípios para o nosso bem, para o bem do homem, né? Então ele fala: nós só somos autenticamente humanos quando a obedecemos. Parte da humanidade, da nossa humanidade. Quando nós a desobedecemos, estamos não somente nos rebelando contra Deus, mas também contradizendo o nosso próprio ser. Então, querido, querida, quando você vê algumas pessoas, quando são jovens, desculpa falar assim, a gente ainda entende, porque nós estamos num mundo que está fazendo a cabeça deles sistematicamente. Na mídia, na escola, nas faculdades e tudo mais, a gente até entende. Mas quando a gente vê uma pessoa madura, já vivida, defendendo algumas pautas que a nossa sociedade está tentando impor, que são contra os 10 mandamentos, choca um pouco, entristece um pouco, frustra um pouco. E ainda mais quando isso acontece dentro da igreja. Quando crentes, aqueles que conhecem algo da palavra, acabam se deixando levar por algumas coisas. Então, eu não quero falar, mas para a gente ter isso em mente, né? Quando você pega algumas pautas tidas progressistas, né? No fundo, elas são pautas regressistas, porque elas nos tiram do propósito de Deus para a nossa vida. Tudo bem? Então, como cristãos, nós temos que estar alertas e defender a nossa base, não assumir a base daqueles que querem nos tirar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Bem simples?
para não entrar na coisa, não estava na minha pauta aqui, a lei do, como é que é? Minha vida, minhas regras. Né? Tão defendida por aí. Se a gente voltasse aqui para os mandamentos, a gente ia ver vários dos mandamentos que são quebrados por essa regra. Não é? Para pensar. Mas o texto, então voltando para o texto, né, fala, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas nos seus corações, como nós lemos, e aí ele fala, disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então parece que dentro de nós, já apareceu tudo ali, né? Mas tudo bem. Perdão aí, tudo bem, deixa eu falar disso aqui depois. Mas como funciona isso? A nossa consciência. Pensa bem, uma pessoa que nunca conheceu a Deus, nunca soube de nada, mas ele sabe o que é certo ou errado, ele sabe que matar é errado, ele sabe que roubar é errado. Né? Se você for pegar, sabe, se a gente fosse dar uma de repórter, pegar um microfone, fosse sair aí na rua, esperar as pessoas que passassem aí, o que você entende? Como você acha que um homem deve tratar a mulher? Provavelmente ele ia falar, não, tem que defender a mulher, né? Não pode bater na mulher, tudo, porque esse é o princípio. Mas, de repente, um dia ele vai ficar nervoso, ele vai ficar irritado, ele vai se sentir humilhado por alguma coisa que a sua mulher fala, e ele vai se sentir no direito, vai ter uma explosão e vai agredir a sua mulher. Talvez nem fisicamente, mas só, né? Aquela famosa vomitada. E aí, de repente, ele sabe que está errado, mas ele vai acabar fazendo. Né? Então, nossa consciência nos ajuda, porque quando você faz uma coisa dessa, quem não? Né? Depois você fez, puxa, caramba, por que eu fui fazer aquilo? Está errado. Né? Nossa consciência trabalha. Algumas vezes acusando, algumas vezes nos defendendo. Ou seja, mas puxa, você estava com tanta fome, você pegou a bala do coleguinha, né? Certo? Mas puxa, você também estava com fome, ele tinha 3 ou 4, né? Assim funciona a nossa cabeça, nosso pensamento. E Paulo, então, está falando isso. Então, que conclusões a gente pode chegar desse pedaço aqui? Sob que critério? Então, essas duas frases ali, mas quem consegue cumprir integralmente a lei? A gente tem que concluir que a gente pode saber a lei, a gente pode entender ela, defender, mas, no fundo, algumas vezes nós vamos furar essa lei. Furar. Portanto, se está passando pela sua cabeça, mas por que Paulo está falando das obras, mas ele não fala que a gente é salvo pela fé, pela graça? As obras são importantes para mostrar quem a gente é, mas não adianta a gente pegar aqui. Algumas vezes a gente vai falar com algumas pessoas muito queridas e fala, ainda mais aqueles que têm algumas fés que são muito populares no Brasil, aí você vai falar disso, fala, mas puxa, eu sou uma pessoa tão boa, eu sempre procurei fazer o bem, eu sempre fiz assim, e de repente realmente é uma pessoa boa, mas em algum momento da vida ela vai falhar nessa bondade dela, né? Por quê? Porque a gente precisa de um Salvador, é isso que a gente vai ver na sequência, amém? Isso nos leva para o terceiro ponto. Lei gravada no coração, como será executado o juízo? Versículo 16 diz: isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos do mundo. Então, um dia vai acontecer. E é importante, então, a gente saber que o julgamento é certo e é inevitável. Todos nós compareceremos diante de Jesus um dia. Amém? E seremos julgados. Então, mas Jesus vai falar, né? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Quando vai acontecer, a gente não sabe. A impressão que a gente tem é que nós estamos chegando bem próximos desse dia. Amém? Do dia em que compareceremos diante de Jesus. E o que também a gente pode dizer? Aqui, ele vai julgar o quê? Os segredos dos homens. Os segredos.
Então Ele vai julgar tanto as nossas ações e as nossas omissões, quanto os nossos pensamentos e intenções. De repente, aquela coisa que você... Olá! Aquela coisa que você tem na sua mente, que você não chega a fazer, mas Deus está vendo. Lembra de Jesus nas cartas de Apocalipse, que a gente vai ver na sequência de Romanos? Ele fala, conheço, né? Eu estou te vendo. Conheço você. Eu estou vendo. Eu vejo você, né? Eu sei o que você pensa e o que você faz. Em Lucas 8 é interessante, porque fala assim, ó, Jesus falando, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, gente, vamos pensar assim, mas eu sou batizado, eu estou na igreja e tudo mais, mas tem algumas coisas, tem alguns pecadinhos que eu não abro mão. Hoje é melhor do que amanhã, para abrir mão desses pecadinhos, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E mais difícil ainda, a gente não sabe se nós estaremos aqui até esse dia. Pode ser que a gente vá antes. E como será, hein? A Bíblia nos dá 2 tipos de interpretação, ou seja, desligou aqui, ligou lá. Eu creio nisso, tomara que seja assim. Mas se desligou aqui, ligou lá, nós vamos encarar Jesus bem antes. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E como está o nosso coração? Como está? Né? Melhor colocar as coisas. Tem coisas na vida da gente que a gente não se orgulha de fazer, sim ou não? Mais ainda pensamentos. E algumas vezes a gente quer esconder esses pensamentos, essas ações de Deus. Mas não tem como. Ele está vendo tudo. Conheço as tuas obras. É o termo que Jesus fala, né? Conheço as tuas obras. Conheço os teus pensamentos, na verdade. Né? Então, melhor a gente ter essa honestidade com Ele. Falar, Senhor, quero me colocar hoje aqui. Senhor, tal pensamento não sai da minha cabeça. Me ajuda, Senhor, com isso. Me mostra a tua vontade. Me leva para um texto para eu poder sair disso aqui. E a gente também está à disposição de vocês para te ajudar nisso. Amém? Ele fala julgar todos os segredos, mas o texto ainda fala mais uma coisa. São 3, na verdade 4 pontos aqui importantes. Vai existir um dia, ele vai julgar todos os nossos segredos, e aqui é mediante Jesus Cristo. E isso é um ponto muito importante, que de vez em quando a gente não pensa. Mas alguns falam, puxa, mas por quê? Como Deus? Aí de repente você fala, por que Deus está lá no céu, é Espírito, viveu sempre lá no bem bom, vamos dizer assim, né? E eu estou aqui, Ele não sabe onde meu calo aperta, Ele não sabe a minha dificuldade, onde eu passo, o que eu passo todos os dias. Mas quem vai julgar a gente não vai ser Deus Pai, vai ser Jesus, aquele que esteve entre nós. Será Jesus o nosso juiz, né? O Stott fala, é um grande conforto saber que o nosso juiz não será outro senão o nosso Salvador. Aquele que esteve aqui, aquele que sofreu a nossa dor, foi tentado como nós, sem ter pecado. Então Ele vai olhar para nós, para cada um de nós, e vai poder entender perfeitamente aquilo que a gente passa, aquilo que a gente passou, e por que a gente fez tal ou qual coisa. Amém? Então, mediante Jesus. O que a gente pode dizer? O juiz não será Deus Pai, mas Jesus. Ninguém menos do que aquele que foi homem, viveu entre nós e venceu o pecado sem nunca ter pecado. Amém? E eu queria, já chegando nas conclusões, ler um texto onde Jesus atesta isso. Jesus mostra as suas credenciais. Isso está lá em João 5, se você depois quiser ver. João 5, nós vamos ler do 22 ao 27. Fala assim: o Pai a ninguém julga, Jesus falando. Ele tinha sido inquirido por alguns religiosos lá. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai.
Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Estou falando até agora que todos nós compareceremos diante do julgamento. Mas como será esse julgamento? Se nós, um dia, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, abrimos o nosso coração a Ele, oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, e aí, de repente, a gente vai vivendo nossa vida demonstrando, praticando aquilo que a sua palavra diz. E nós chegamos na frente de Jesus. Ele está julgando todos, separando lá como está lá na palavra, quando Jesus está falando, bodes e ovelhas, né? E aí nós vamos chegar na frente dele. Será que ele vai fazer todo aquele escrutínio, ou ele só vai falar: passa, querido, meu sangue te lavou? É o que ele fala aqui: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E o texto segue falando: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Será que ele estava falando de quem estava morto, sepultado? Ou será que ele está falando daqueles que estavam mortos espiritualmente, crendo nas suas próprias ideias de Deus, na sua própria vida, nas próprias circunstâncias da sua vida? E a palavra fala que esses são mortos espiritualmente por causa do pecado, e um dia ouviram a voz do Senhor e se despertaram para isso e receberam a vida eterna. Amém? O que Jesus chama de nascer de novo. Quer me parecer que ele está falando dessas pessoas aqui. Está falando de mim, 45 anos atrás. Um dia eu que estava morto no pecado, abri meus ouvidos, ouvi a voz do Filho de Deus, e aí vivo, graças a Deus por isso. Amém? Versículo 26 fala: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Amém? Então Jesus vai ser o nosso juiz. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Jesus ainda estica um pouquinho mais, versículo 28 e 29, ele fala: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo, aí sim ele está falando dos mortos, ouvirão a sua voz, e sairão, e os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Amém? Então, esse é o pacote que a gente tem aqui, e graças a Deus que Jesus vai ser o nosso juiz. Citando Stott mais uma vez, ele faz uma provocação aqui que é interessante. Ele fala: não barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo, nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e das outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. E eu achei muito importante isso, porque é muito bom você escutar que Jesus nos ama, e Ele nos ama, e que quando nós aceitamos o Evangelho, tudo de bom vai acontecer para nós, né? Nossa vida vai ser maravilhosa a partir daquele dia. Mas de vez em quando a gente esquece de olhar para trás, ou de olhar no espelho e fala: por que Jesus teve que morrer naquela cruz? Porque eu sou pecador, e o meu destino era a morte eterna, a danação eterna. A força do que Jesus fez, do plano de Deus, é que a força de me tirar desse mundo e me salvar dos meus pecados. Amém? E isso está aberto para todos nós hoje. Então, a gente pode olhar para o Evangelho como se fosse uma espécie de vacina psicológica, que cuida mais do aqui e do agora do que do nosso destino eterno.
Infelizmente a gente está vendo isso, né? Muitas vibes e bacana, louvores imensos, com 500 jovens, 2.000 jovens, e é muito bacana você estar naquele ambiente. A gente precisa saber se aquilo está realmente transformando o coração, quando a vibe abaixa, quando o louvor acaba. O que fica no nosso dia a dia, na nossa vida? Nós estamos realmente transformados? Isso é uma preocupação que qualquer pastor honesto deve ter, né? Eu queria terminar com 3 colocações. A primeira delas é: nenhum pecado ficará impune no juízo. Amém? Nós vimos isso. Tudo bem? Nenhum pecado ficará impune. E nós, como portadores desses pecados, também não ficaremos. Nós teremos que pôr a cara lá. Amém? Tudo bem? O segundo é: nenhum de nós, por mais religioso que seja, está imune ao juízo. Se não se arrepender, a famosa metanoia, e for lavado pelo sangue precioso de Jesus. Isso é parte do pacote. Por isso Paulo está falando. Querido, você precisa ver a situação que você está. Tipo assim, você está numa casa e você pode falar, que bacaninha, tal, você pode ter um bombeiro, no dia que você precisar, você pode ligar aqui nesse número, sei lá, 99, não sei o número do bombeiro, que é 911, 911, sei lá, certo? E aí você chama, o bombeiro vem e tal, mas você tem que falar, querido, tua casa está pegando fogo, se você não ligar 911, você vai morrer queimado. É mais ou menos isso, né? Precisamos realmente aceitar o Evangelho. E aí o último ponto aqui, Jesus disse, aquele texto que a gente acabou de ler. Podemos ler juntos isso aqui? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Isso nos faz tirar 2 conclusões. Primeiro, isso nos leva a entender que quando eu estiver frente a frente com Jesus, Ele me dirá, venha bendito de meu Pai. Amém? Glória a Deus por isso. E aí a pergunta é, você também tem essa certeza? Você quer ter essa certeza hoje? Fecha os teus olhos e vamos orar. Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queria fazer um convite a você, uma provocação a você, que tem sido um bom ouvinte da palavra de Deus. A palavra tem transformado o seu dia a dia, a sua prática de vida? Ou você está aqui hoje e ainda nunca entregou a sua alma, o seu coração a Jesus? Nunca realmente reconheceu o seu pecado, que se um dia você chegar lá na frente de Jesus, no dia do juízo final, sem ter consertado suas contas com Ele, a situação vai ser muito ruim. Quem sabe hoje é o dia de você colocar isso diante dEle e entregar o seu coração. Pai de amor, Tu conheces a cada um aqui. Tu sabes quando levantamos, quando comemos, quando dormimos, quando pecamos. E graças pela Tua palavra que nos orienta, Senhor, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse momento eu queria pedir ao Senhor, que o Espírito Santo, que o Senhor possa visitar cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor, nossos amigos, Senhor Pai, cada um que está aqui presente, e falasse ao seu coração, e escutasse, Senhor, realmente da sua alma, o que mais aflige. Quais são os pontos ainda que fazem com que eles não possam ser um praticante da Tua lei, Senhor?
Senhor, se saímos daqui com alguma mensagem, com alguma lição de casa, ó Pai, que nós possamos olhar, procurar os 10 mandamentos, olhando os princípios que estão ali, Senhor, e falar: isso tem afetado a minha vida, isso tem dirigido a minha vida. Nos ajuda, Pai, a transformar isso numa coisa verdadeira. E queremos te dar graças por Jesus, aquele que continua dizendo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aceita Jesus, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.